Olá, tudo bem? Vamos conhecer o plano de governo de Haddad e Manuela, junto com Lula. É o plano de governo 2019-2022 da coligação Povo Feliz, de Novo PT, PSDB, PCdoB, PROS. Brasília, 11 de setembro de 2018. Esse é um documento oficial do plano de governo de Haddad é Lula, vice Manuela, 13. Então vamos conhecer esse plano? Esse vídeo vai até a página 33, são 61 páginas. Então eu vou procurar interpretar alguns trechos deste documento até a página 33. Eu escrevo em cima, você vai ler em cima comigo uma síntese daquilo que eu entendi e depois a gente lê o texto em si, tá certo? Não vou ler todo o texto na íntegra, senão esse vídeo vai ser quilométrico, né? E haja banda para isso. Vamos lá então. Primeira página, ou primeiro fragmento de texto, na verdade, tá? Aí a minha interpretação. Censura na mídia, inclusive internet. O texto em si. Mas não haverá efetiva democracia na sociedade sem democracia, diversidade e pluralismo na mídia. Isso só será feito por meio de um novo marco regulatório da comunicação social eletrônica, a fim de concretizar os princípios da Constituição Federal, bem como pelo fortalecimento da comunicação pública e das rádios e TVs comunitárias. Além disso, vamos conectar o país inteiro por meio do programa Brasil 100% Online, que promoverá a universalização da internet banda larga de qualidade. Então, o que quer dizer? A palavra principal aqui é novo marco regulatório da comunicação social eletrônica. Para mim, é censura na internet. Tá? Então, o plano de governo Haddad prevê censura na internet, todos os meios eletrônicos. Tá? E aí fala de rádio, televisão, comunitária e tudo mais. Vamos ao próximo trecho. Luta de classes, mistergenia ao branco. Vamos ao texto, então. As duas grandes maiorias da população brasileira, mulheres e negros, bem como os povos indígenas e quilombolas, são os grupos sociais marginalizados historicamente em nossa sociedade e, consequentemente, são os mais atacados em seus direitos na atual crise. O combate ao racismo e ao machismo tem para nós papel estratégico na construção da democracia de alta intensidade pela qual lutamos. Então, eu interpretei aqui que uma pessoa como eu, que não sou branco, mas a sociedade me considera como branco, e homem, macho, sou um ser que deve ser combatido, em favor das mulheres, dos negros, dos indígenas e quilombolas. Quer dizer, os negros não são quilombolas. Quilombola não existe mais quilombos, né? Quilombos foram aquelas pessoas que fugiram dos seus senhores e se reuniram em comunidades, né? E hoje não existe mais quilombolas. Mas eles pretendem ressuscitar, como já estão fazendo há vários anos, a cultura do quilombola. Mas vamos lá. Então, isso porque o homem branco é o inimigo a ser combatido. Essa é a minha interpretação. Isso eu chamo de mistergenia, já que existem tantos estereótipos criados, tanta nomenclatura nova criada. E então eu percebo que o PT é mistergênico. Vamos lá então. Outro trecho. Ou você é um militante ou você não existe para o PT. Vamos ao texto em si.
política para as mulheres visando a igualdade de gêneros e políticas de igualdade racial estarão no centro do Sistema Nacional de Direitos Humanos que vamos implementar a partir de uma Conferência Nacional Popular de Direitos Humanos, que integre e promova os direitos de todos os setores em luta. Quer dizer, setores em luta. Não são todos os setores da sociedade. As juventudes, a população LGBTI+, crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiências, povos do campo, das florestas e das águas. Um país de todos e todas. Quer dizer, aí está faltando o homem branco, de novo. Então são os povos em luta. Quando vai terminar essa luta? Para que essa luta? Qual é o plano que eles têm em relação a essa luta? Chegar aonde? Ou você é um povo em luta, ou você não existe para o PT. Essa é a minha interpretação desse texto. Vamos lá. O PT prega nova Constituição? Para assegurar as conquistas da Constituição de 1988, as reformas estruturais e das instituições preconizadas, será necessário um novo processo constituinte. Quer dizer que eles estão dizendo que para assegurar a Constituição de 88 tem que fazer uma nova Constituição? O governo Haddad participará logo após a posse da elaboração de um plano, roteiro de debate sobre os grandes temas nacionais e sobre o novo formato da Constituinte. A mesma coisa que fizeram na Venezuela. Um roteiro de debates com os grandes temas nacionais, um processo, será um novo processo constituinte, e sobre o formato dessa Constituinte, que provavelmente não será com o legislativo que aí está, mas sim com as forças representativas dos movimentos sociais comunistas. Essa é a minha interpretação disso. Vamos lá. Próximo texto. Novo Pacto Federativo, centralização do poder, divisão de encargos. Vamos ao texto. O governo Haddad vai recuperar a capacidade do Estado retomar os grandes projetos sociais de nosso legado. O Bolsa Família, as políticas de apoio à agricultura familiar e à produção de alimentos saudáveis. A Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, a Farmácia Popular e outros programas essenciais para os direitos da população mais pobre são viáveis e serão retomados num novo pacto federativo, um acordo liderado pelo governo federal para dividir responsabilidades e recursos com estados e municípios para esse esforço de melhorar a vida do povo brasileiro. Então quer dizer que agora os estados e municípios terão que pagar Bolsa Família para os seus cidadãos. Não será mais uma incumbência do governo federal. Todos os estados e todos os municípios coparticiparão do esforço para pagamento do Bolsa Família e de outros programas sociais que aí eles propõem que se mantenham. Um novo pacto federativo. E esse novo pacto federativo não é descrito de uma forma que se entenda. Vamos ao próximo texto? O que eu entendi? Educação foi prioridade para o PT quando? Essa é a minha pergunta. Vamos ao texto. O governo Haddad devolverá a educação a prioridade estratégica em nosso projeto de nação, atuando como atuou da creche à pós-graduação. Ora, vejam só, nós estamos ainda no governo PT-PMDB e nós estamos num nível de educação em termos mundiais muito abaixo de países de quarto mundo. Então, ele devolverá o quê? Se ainda estamos sob o regime do governo petista-PMDBista. Vamos ao próximo texto. Desarmamento da PM. É isso que eu entendi. Defender a vida será a principal meta da União na área da segurança pública. O governo Haddad vai priorizar o Plano Nacional de Redução de Homicídios e enfrentar a mortandade
e não é mortalidade, que aqui está mortandade, que atinge principalmente nossa juventude, especialmente entre pessoas negras das periferias metropolitanas. Ou seja, a prioridade é a vida do traficante, a vida do bandido. E aí eles associam aqui, eles que se dizem contra o racismo, associam o negro jovem à criminalidade. Eles fazem essa associação, não somos nós. Vamos ao próximo texto. O PT vai legalizar o comércio de drogas? O texto é: o Brasil precisa de uma nova política de drogas. E aqui não fala política contra as drogas. Eles falam num texto adjacente que vão combater o tráfico de drogas, mas dão a entender que vão regulamentar o comércio de drogas. Né? O comércio de drogas que trabalhar na clandestinidade, esse vai ser combatido, segundo o que dá para entender no texto. Vamos lá. O financiamento de manifestações LGBTs está garantido no governo do PT. O texto em si. O governo Haddad vai trabalhar pelo acesso pleno da população aos bens e serviços culturais como uma garantia de cidadania em toda a riqueza de nossa diversidade. Olha a palavra diversidade. E produção cultural regional e nacional. Tem muito E aí, mas como o escritor, o redator, o revisor de texto estava de folga, eles mandaram o texto assim mesmo. Vamos ao próximo. O PT criará zonas de inclusão para militantes? Vamos ao texto em si. Haddad vai rever e melhorar o Minha Casa Minha Vida para integrar o programa, em especial em áreas metropolitanas, na construção de territórios includentes, seguros, resilientes e sustentáveis. Esses territórios includentes serão territórios para a militância do PT, os movimentos sociais. Serão, quer dizer, zonas de exceção. O PT criará aos moldes que existem na Venezuela para as milícias chavistas. Vamos lá, próximo texto. O PT quer destruir o Brasil? Vamos ao texto em si. O governo Haddad pode liderar a nação, despertar a energia desperdiçada de nossa classe trabalhadora desempregada e precarizada, reagrupar nossos recursos humanos e materiais para uma refundação democrática do país e um novo projeto nacional de desenvolvimento que nos anime na construção do direito ao futuro. Então, quer dizer, o texto em si, o governo Haddad pode liderar a nação, despertar a energia desperdiçada de nossa classe trabalhadora desempregada, como eu disse, ainda estamos no governo do PT, né? E precarizada, reagrupar nossos recursos humanos e materiais para a refundação democrática. O que é refundação democrática? É desfazer o que está feito e refazer tudo de novo aos moldes socialistas comunistas. Vamos a outro texto? Haddad soltará Lula no mesmo dia da posse? Vamos ao texto em si. Esse é o programa da vitória, do #LulaLivre, da luta das mulheres e das juventudes, da resistência democrática, dos movimentos negros, indígenas, GLBTI+, dos trabalhadores e do povo por seus direitos violados, #LulaLivre, #LulaInocente, #HaddadPresidente. Então quer dizer que dá para entender que isso ocorrerá. Vamos ao próximo texto? O Brasil continuará apoiando e dando dinheiro para ditaduras sangrentas da África e América do Sul com o objetivo de criar a pátria grande, ou ursal? Ao texto em si, vamos lá. Neste cenário, o Brasil deve retomar e aprofundar a política externa de integração latino-americana e a cooperação sul-sul, especialmente com a África. E é isso que eles pretendem ocorrer. Então, a eles, o elogio por estarem sendo sinceros com aquilo que eles irão fazer se assumirem a presidência. Vamos ao próximo texto?
O governo do PT agirá com violência contra todos os que sequer se manifestem contra eles, chama democracia, contra o que eles chamam de democracia. Vamos ler de novo. O governo do PT agirá com violência contra todos os que sequer se manifestem contra o que eles chamam, o que eles chamam de democracia. Vamos ao texto em si. O governo Haddad retomará os investimentos e valorizará as Forças Armadas, recompondo os efetivos e melhorando as condições de trabalho. O Ministério da Defesa voltará a ser ocupado por um civil. A Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameace a democracia com atos e ou declarações. Vejam, senhoras e senhores, o perigo aí está. A Constituição será aplicada de maneira imediata e firme. Que Constituição? Não é a nossa Constituição agora. É a Constituição que eles refizerem, através dos movimentos sociais. E quem ameaça a democracia com atos e ou declarações. Ademais, o governo federal fortalecerá o Itamaraty, que vem sendo desprestigiado e sucateado. Então, quer dizer, firme contra, imediata e firme contra. Quer dizer, então, todos que se manifestem contra a nova Constituição que o PT pretende implementar será atingido com firmeza e presteza. Vamos lá, então. O governo PT diz que não respeitará a Constituição atual em toda a sua plenitude. Vamos ao texto. Temer e seus aliados estão rasgando a Constituição de 1988. É preciso ficar claro que é impossível governar o Brasil no interesse da nação e do povo sem revogar as medidas de caráter inconstitucional, antinacional ou antipopular editadas pelo atual governo ilegítimo. Então, quer dizer, isso é um golpe, porque, querendo ou não, pela Constituição, pelos trâmites legais da Justiça, Temer está no poder legitimamente estabelecido. O que eles querem fazer é um golpe, ao meu ver. Próximo texto. O PT pretende controlar todo o processo eleitoral brasileiro. Vamos ao texto em si. Do outro lado, regulamentar e ampliar os mecanismos de democracia participativa será essencial para o sucesso da democracia representativa. Quer dizer, eu e você não teremos voz. Quem terá voz é a militância. Vamos lá? O PT pretende controlar todo o executivo, legislativo e judiciário. Vamos ao texto? A reforma política, estrito sensu, não esgota a necessidade ou a necessária reforma do sistema político e do Estado brasileiro. É preciso instituir medidas para estimular a participação e o controle social em todos os poderes da União. Veja aí, senhoras e senhores, outro perigo: controle social em todos os poderes da União. Quer dizer, o judiciário não será mais independente, o executivo não será mais independente, o legislativo não será mais independente, a militância que controlará todos os três poderes. E, claro, o ditador Lula, no controle de toda a situação. E Haddad como seu poste. Vamos lá, então. É preciso instituir medidas para estimular a participação e o controle social em todos os poderes da União, executivo, legislativo e judiciário. E no Ministério Público também. Olha aqui, senhoras e senhores. Condição fundamental para o reequilíbrio do poder e valorização da esfera pública no país, e para efetivamente direcionar a ação pública às necessidades da população. Olha que texto perigoso, senhoras e senhores. Vamos lá, próximo texto. O que eu entendi do texto a seguir? O Haddad pretende incentivar o racismo, a misoginia e a mistergenia, tratando o brasileiro de forma diferente, conforme a sua cor de pele, sexo, idade e região do país que a pessoa pertença. Vamos ao texto em si. A partir de marcos estratégicos de desenvolvimento bem definidos, também pretendemos racionalizar a atividade estatal e incrementar a cultura de valorização da própria administração, para direcionar a ação estatal aos que mais precisam,
Estabeleceremos como critérios centrais de análise e de suas políticas o impacto distributivo e o socioambiental, bem como recortes regionais, etários, de gêneros e raciais. Então é isso que eu disse. Vamos ao próximo texto? O PT pretende estabelecer controle completo no Poder Judiciário, inclusive criando cotas para ingresso nas diversas carreiras. A partir de marcos estratégicos, esses marcos estratégicos da nova Constituição que eles pretendem implementar, é claro, né? De desenvolvimento bem definidos, também pretendemos racionalizar a atividade estatal e incrementar a cultura de avaliação da própria administração para direcionar a ação estatal aos que mais precisam. Estabeleceremos como critérios centrais de análise de suas políticas o impacto distributivo e o socioambiental, bem como recortes regionais, etários, de gêneros e raciais. O PT pretende desmontar todas as redes de rádio e televisão do Brasil e criar conselhos de censura de conteúdo? Vejam só. Em linha com o artigo 220 da Constituição, deve-se impedir monopólios e oligopólios diretos e indiretos, bem como impor limites à concentração dentro do mesmo mercado por meio de restrições à prioridade cruzada, controle de diferentes mídias, e a integração vertical, controle de diferentes atividades da mesma cadeia de valor, bem como vedação de toda e qualquer censura pública ou privada de natureza política, ideológica e artística. É preciso proibir também que os agentes políticos e seus familiares sejam detentores de concessões e ainda fomentar a produção de conteúdos locais e regionais. Continua. O monitoramento e aplicação dos princípios constitucionais deve se dar por meio de um órgão regulador. De novo a palavra regulador, senhoras e senhores. Com composição plural e supervisão da sociedade para evitar sua captura por qualquer tipo de interesse particular. O novo marco regulatório deverá levar em conta o cenário de convergência efetiva das comunicações que transforma o controle econômico do setor em uma batalha global, na qual o tempo de audiência e verba de publicidade são disputados por velhos e novos atores. Neste contexto, regulação, olha a palavra, regulação e políticas para o setor devem garantir a soberania econômica, cultural e política nas comunicações. Vejam, senhoras e senhores, novamente a questão da censura em todos os meios de comunicação. Já falamos sobre censura na internet e agora censura rádio e televisão também. Vamos a mais um texto. O governo de Haddad estabelecerá controle total da internet. Já lemos isso e vamos ver, tem mais outro texto aqui falando sobre isso. O governo Haddad dará especial atenção à implementação da recém-aprovada Lei de Proteção de Dados Pessoais, inclusive a efetiva implantação da autoridade nela prevista e a consolidação prática do Marco Civil da Internet enquanto fundamento legal da jurisdição brasileira sobre as atividades na internet em território nacional, sendo assegurada a neutralidade da rede. Então, quer dizer, qualquer comentário político, qualquer desvio de conduta será realmente censurado pela internet. Você não pode comentar nada que seja polêmico na internet. Você tem que ser neutro na internet. O governo PT vai implantar uma nova constituinte a fim de legitimar uma ditadura socialista no Brasil? O Brasil precisa de um novo processo constituinte, a soberania popular em grau máximo para a refundação da democrática e o desenvolvimento do país. O golpe aprofundou, eles estão falando do golpe aqui, é a retirada de Dilma, né? O golpe aprofundou a crise de representação política e agravou o desequilíbrio no sistema de pesos e contrapesos das instituições republicanas. A refundação democrática, liderada pela Coligação do Povo Feliz de Novo, implicará mudanças estruturais do Estado e da sociedade para restabelecer o equilíbrio entre os poderes da República e assegurar a retomada do desenvolvimento e garantia dos direitos e as transformações necessárias do país.
para assegurar as conquistas democráticas inscritas na Constituição em 88, as reformas estruturais indicadas nesse plano e a reforma das instituições, é necessário um novo processo constituinte. Para tanto, construiremos as condições de sustentação social para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte livre, democrática, soberana e unicameral, eleita para esse fim nos moldes da reforma política que preconizamos, quer dizer, a reforma política que eles querem. Nosso governo participará logo após a posse a elaboração de um plano, roteiro, debates sobre os grandes temas nacionais e sobre o formato da Constituinte. Vamos lá, então. Agora outro texto. Tráfico de drogas livre no Brasil e bandidos soltos com apoio do governo Haddad? Vamos lá. O governo Haddad enfrentará o encarceramento em massa, sobretudo da juventude negra e da periferia, diminuindo a pressão sobre o sistema carcerário, trazendo ganhos globais de economia e de recursos. Abre espaços para as polícias civil e militar se concentrarem na repreensão a crimes violentos e no combate às organizações criminosas, com foco na redução de homicídios. Em complemento, exige políticas de geração de trabalho e renda para jovens de baixa renda, expostos ao ciclo de violência e à exploração dos mercados ilegais. A gente já leu anteriormente que há indícios de que o governo Haddad quer legalizar certos tipos de drogas ou o comércio de drogas. E o mercado ilegal, veja bem aqui, e exploração dos mercados ilegais. A questão é a seguinte: haverá um mercado legal de drogas no governo Haddad. E a polícia só combaterá o mercado ilegal de drogas. Essa é a proposição deles. E desencarceramento também fala aqui, né? Manifestações GLBT serão incentivadas pelo PT no governo Haddad. A gente já falou sobre isso. E aqui está o texto 3.5. Cultura para garantir a democracia, a liberdade e a diversidade. Nesses 2 anos de governo ilegítimo, artistas e fazedores de cultura foram criminalizados, instituições culturais foram censuradas, segmentos culturais foram abandonados ou perseguidos. Nesse período, cresceu a intolerância dos que não aceitam ou suportam a liberdade e a diversidade de expressões artísticas e culturais. Então, eles acham realmente que um homem ficar pelado, uma criança tocar no pênis de um homem, é normal e é a liberdade que deve ser protegida, incentivada e financiada. Vamos lá de novo. A cultura é um dos elementos constitutivos da própria democracia, da identidade nacional. Sem a realização da liberdade de expressão e da diversidade, e sem o respeito a esses valores, perdem-se as condições constituintes de uma nova sociedade democrática. É isso que eles querem, senhoras e senhores. O financiamento e a volta daqueles Queen Museus lá e toda aquela horrenda e depravada situação, além de afronta aos símbolos religiosos. Senhores, senhoras, fomos até a página 33. O plano de governo do Haddad está na internet para você acessar e você pode ver que se você escolher Haddad, você vai escolher a venezuelização do Brasil e é isso que está proposto. Então, se o seu candidato é qualquer um que não seja Haddad, vote Bolsonaro 17, porque ele, com todos os defeitos, como todos nós temos, pelo menos ele defende a família, os bons costumes, a sociedade judaico-cristã, os fundamentos da nossa civilização. Tudo de bom, pense bem, pense com carinho, veja o momento dramático ao qual estamos passando. A sua decisão ou a sua indecisão pode causar a destruição da nação brasileira. Não vá pelo seu pastor, não vá pelo seu ministro, pelo seu padre esquerdista,
pelo seu pastor ateu, mas vá pela sua consciência diante de Deus, de fazer aquilo que é certo, e em favor da família, em favor da sociedade judaico-cristã, em favor da nossa civilização, em favor do próprio Brasil. Vote Bolsonaro 17. Esse é o meu convite para você. Depois de ter lido comigo, de ter visto esses textos, ter me acompanhado, você pode estar certo da gravidade da situação a qual nós estaremos se Haddad ganhar, se as urnas forem fraudadas e ele tomar posse. Fique com Deus, pense bem e vamos fazer acontecer. Tchau.